Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Regioscast. Queria cumprimentar o Sandro, nosso diretor financeiro. Seja bem-vindo, Sandro. Olá, participantes. Bom pessoal, antes da gente começar aquele início que a gente sempre fala, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, principalmente os outros Regioscasts que vão sair, para você poder estar acompanhando as outras informações que a Regios está divulgando também. Bom, hoje a gente vai estar falando já dos números de março, né? Isso. Que já é um spoiler aí, que só tem notícia boa. É verdade. Né, Sandro? E, inclusive, ele já está publicado, né? Esses dados já foram publicados lá no nosso site, né? No regios.org.br, tem um campinho lá no Regios de Números, onde você acompanha, né, os dados mais detalhados do seu plano. Você vê plano por plano, né? As informações detalhadas, os números, a rentabilidade, tudo mais, as metas. E aqui você escuta os comentários com a gente. Mas antes disso, vamos falar de cenário? Vamos falar de como é que cenário, foi tudo isso aí no mês de março? Exatamente. Bom, o mês de março, ele começou, foi um mês que também teve muita, digamos assim, discussão no âmbito interno, né, no Brasil, né? O Brasil está tendo um debate muito acalorado com relação à taxa de juros, né? Nós temos uma situação fiscal que ainda está em processo de segmento de discussão no âmbito do Congresso, né? O governo já está no mês de abril, né? Vai falar de março, mas já estamos no mês de abril, né? E no mês de abril o governo já entregou um novo arcabouço fiscal, e aí nesse arcabouço certamente isso vai gerar algumas discussões no Congresso, e aí sim vamos ter aí talvez um novo direcionamento principalmente com relação à questão do crescimento da dívida e o crescimento das despesas públicas, né? Que de certa forma influenciam a toda a política monetária, né? Inflação, juros, etc. no Brasil, né? Então nós tivemos no mês de março uma inflação um pouco menor que a do mês de fevereiro, né? Ela fechou o mês de março em 0,71%, né? E aí com isso a taxa de inflação acumulada, considerando o horizonte de 12 meses, né? Considerando até o mês de março, está em 4,65, uma inflação menor do que a que foi verificada nos últimos 12 meses, considerando a referência a fevereiro. Ou seja, já temos uma inflação dentro do teto da meta, né, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Isso é muito positivo e relevante. Sinal que o mercado está caminhando para onde realmente deveria estar. Isso, né? Exatamente. Então, assim, pelo menos já... O problema todo é que é uma linguagem que se utiliza muito na economia, o problema é o núcleo da inflação do Brasil, que ainda está rodando acima da meta. E esse talvez seja um dos principais motivos que fizeram com que o Banco Central mantivesse a taxa de juros Selic em 13,75 no mês de março. Né? Então, não houve uma sinalização, digamos assim, na ata do Comitê de Política Monetária, houve uma sinalização de que existem perspectivas positivas, principalmente com relação ao novo arcabouço fiscal, mas ele não sinalizou em absolutamente uma redução. A Bolsa de Valores fechou em baixa, né, de 2,91%, né, fechou em 101.882 pontos, o dólar caiu, né, a 2,91, né, a 5,06, chegou até a bater, agora no início de abril, né, ficou até abaixo dos 5, né, mas já voltou para algo em torno desse padrão. Bastante, né, até por conta da questão dos juros, né, os juros, de certa forma, ele altera a dinâmica de vários setores, né, como a Bolsa de Valores e principalmente com o dólar também. Né? Impacta diretamente o mercado. Né? Totalmente. As reservas internacionais do Brasil subiram, né, 3,98, né? O resultado primário do Brasil já em relação, ainda não soltaram o mês de março, mas o mês de fevereiro já caiu para 0,9%, né? Ela estava mais de 1%, já caiu 0,9%, e já sabemos, já com uma perspectiva de que esse número vai ficar negativo no final do ano. E a dívida bruta do setor público fechou um mês de março em 73%. Com relação às expectativas de mercado, que isso é um dado importante, a inflação esperada para o mês de abril vai ser bem menor do que a de março, 0,57%, o que é muito bom. Isso é sinal de que realmente você está tendo um comportamento da inflação dentro da... Estável. E está estável, está trazendo ela mais para próximo da meta, né, da meta do
Conselho Monetário Nacional. O IPCA de maio também está sendo projetado pelo mercado, assim como o de abril, em 0,40, o que é também muito positivo, o que vai trazer, pelo menos no primeiro semestre, uma queda bastante acentuada da trajetória da taxa de inflação. No entanto, as expectativas do mercado, né, no último relatório Focus, apresentaram uma mudança de humor do mercado com relação ao fechamento do ano. Ele está apontando um aumento para 6,01, que daria uma taxa de juros, uma taxa de inflação ainda acima da meta do Conselho Monetário Nacional, que o teto da meta é 4,75. Então isso é que preocupa, né? Porque a inflação no curto prazo parece estar diminuindo de velocidade, mas há uma expectativa de aumento no segundo semestre, o que vai trazer essa taxa para 6,01. Que é o maior desafio, né, Sandro? Tentar segurar a inflação para não impactar ainda mais. Exatamente. Né? Então, por isso é que o mercado está esperando uma queda da taxa Selic para o final do ano, aponta-se para 12,50, né, uma queda maior do que a queda que se esperava há 4 semanas atrás, o que é muito positivo, mas ainda com uma taxa de juro real muito alta, dado a essa questão do aumento das expectativas inflacionárias para o final do ano. Né? O resultado primário negativo, né, como se espera, né, fechar o ano com um resultado primário negativo em 1%, e a dívida líquida do setor público deve fechar em torno de 61%. O ponto positivo, Geise, é que o que acontece? As taxas das NTNBs que atingiram o seu ápice em janeiro, eles começaram um movimento de queda, né? Isso nós já até colocamos nos últimos Registcast, né? Então já tivemos um movimento de queda dessas taxas das NTNBs em fevereiro, em março, e a perspectiva também para o mês de abril também é de queda. Isso vai beneficiar bastante as carteiras dos planos. Já beneficiou, né? Porque nós entregamos bons resultados agora no mês de março. Então é sempre importante. Tem notícia muito boa chegando, notícias boas aí para nós anunciarmos para cada um dos planos. Né? Então, essa queda no caso da taxa de juros, como nós já estamos comprados com uma carteira bem formada, no caso, nós temos aí, isso deve refletir positivamente na nossa carteira. Né? Refletiu positivamente no mês de março e deve continuar refletindo positivamente no mês de abril. Muito bom, deu para ver que o cenário mexeu bastante. Né, no mês de março e influenciou, né, positivamente os nossos planos. É isso aí. Então, se você quer continuar, né, saber um pouquinho mais agora, detalhadamente sobre o seu plano, depois, né, dessa apresentação aqui do cenário, continua aqui com a gente. Bom, você, né, participante do plano CV3, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o plano, né, no mês de março. Quem é mais antigo que traz disquete sabe que eu tenho um carinho especial por esse plano, né, Sandro? Afinal de contas, você é participante, sou participante né? dele, exato. Então, estou aqui querendo saber, conta pra gente. A cobrança que é diária, gente, mas vamos lá. O plano CV03 também, como todos os demais planos, também teve uma performance também excepcional no mês de março, né? No mês de março especificamente foi 203% do referencial, um show de bola, foi realmente um história até champanhe aí, dá até história champanhe, com certeza, 2,17, né? Com um acumulado plano de 3,17, acima do referencial, 102%. Ainda temos que recuperar um pouco da defasagem do ano passado, porque no ano passado o plano sofreu bastante com a volatilidade dos títulos, afinal de contas, quase a metade da carteira do CV03 está marcada no mercado. Né? E como nós já explicamos nos Registcast anteriores, no final do ano passado, foi um final do ano que tivemos um aumento muito substancial das taxas de juros das NTNBs. E aí, quando você aumenta a taxa de juros das NTNBs, se você tiver comprado, como nós estávamos comprando a 5,50, né, de média anteriormente, então a gente sofreu um pouco com essa volatilidade. No entanto, agora com essa queda da taxa das NTNBs, agora nós colhemos o fruto, o inverso, né, o que é bastante positivo. Né? Caiu a taxa das NTNBs, aumenta a rentabilidade da nossa carteira. A nossa carteira aqui, quase 92%, então, são títulos, são papéis de renda fixa, né? E desses 607 milhões do plano CV03, 554 milhões são NTNBs, são basicamente NTNBs que tem uma taxa média de 5,57, ou seja, é um plano que nós mesmo que
que essa carteira ela sofre alguma oscilação no curto prazo, no longo prazo ela tende a dar uma rentabilidade muito acima do referencial, que é IPCA mais 4. Né? Então é um plano que realmente está muito bem equilibrado, né? É um plano que é superavitário, além disso ele tem 25 milhões ainda de recursos no Fundo Garantidor de Riscos Previdenciários. Então assim, é um fundo bastante tranquilo, né? É um plano que a gente não tem maiores preocupações. O ponto que eu acho que é importante a gente destacar que a renda variável, né, sofreu, né, com todo o papel, nós mostramos isso no cenário econômico, né, que a renda variável sofreu, teve uma queda de 2,40%, no ano está negativo, de 8,86%, mas como ela representa pouco na carteira geral, né, apenas 2,41%, então ela não tirou tanto do resultado do plano CD03. Então, nós estamos satisfeitos, né, com o resultado apresentado do CD03. É um plano que, inclusive, ele está em processo de mudança do regulamento, né? Já foi aprovado até no âmbito do Conselho Deliberativo aqui da Regis, está agora nas patrocinadoras para poder bater o martelo e depois levar a Previc para aprovação final. Então, é um plano que vai ser fechado para novas adesões, então, Geise, privilégio para poucos, tá? Para poucos. Então, quem não entrou no CV03, aproveita para entrar, porque não vai ter mais. Já está na fresta da porta. Exatamente. Entre em contato aqui com a nossa área, né, para quem ainda não entrou e ainda for se for empregado do BRB, né, da BRB Card, pode entrar em contato conosco para a gente calcular a joia, para que nós possamos calcular a joia atuarial, né, caso a pessoa tenha interesse de entrar ou de voltar para o plano, né? Aproveita a oportunidade, porque esse plano vai ser fechado para novas áreas. Ele traz algumas inovações positivas, né, para o participante do CV03, né, para dar mais robustez para o plano, mas, por outro lado, ele vai ser fechado para novas adesões. Então, é bom para que as pessoas saibam disso, não deixem de, quem ainda não é participante, ainda tem uma última oportunidade de entrar no CV03. Quem já é participante do CV03, que é a maior parte dos participantes da REG, são do CV03. É o plano que tem o maior número de participantes. Participantes então, e segundo maior patrimônio, e o segundo maior patrimônio. Então, aproveitem, desfrutem, que é um plano que está muito bom, está com uma rentabilidade excepcional e vai continuar aí com essa rentabilidade boa para os próximos meses. Bom demais. Só notícia boa, né, Sandro? Estou feliz e satisfeita. Maravilha. Pode ficar tranquila, sua aposentadoria está sendo garantida, com essa boa performance. Bom demais, Sandro. Então, obrigada por ter falado um pouquinho para a gente aí do resultado, ter trazido essas notícias boas, né? E você, que é participante, obrigada por estar aqui com a gente. A gente convida você a olhar nossas redes sociais, a gente está no Facebook, LinkedIn, Instagram, nosso YouTube. Não se esqueça de curtir o vídeo, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação e mês que vem a gente está aqui de novo para falar dos números de abril. Sim, detalhe, né? Mantenha sempre o seu cadastro atualizado, essa é a dica final que a gente vai verdade, passar. Sandro, obrigado por lembrar, é verdade. Mantenha sempre seus dados atualizados aqui com a gente está sempre buscando atualizar, mandando notificações para vocês. A gente tem um time aqui de relacionamento, né, nossa parte de previdência, toda à disposição. Então, além do portal participante, você consegue atualizar ou falar aqui com o pessoal. Então, mantenha seu cadastro atualizado, que ele é super importante. Isso, é a garantia de tranquilidade para você e para a sua família. Exatamente, isso aí. Então, mês que vem a gente está de volta aí para estar falando dos números de abril. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima.